Olá, pessoal, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ver mais um artigo e a gente vai explorar uma das questões mais interessantes da nossa área digital, né? Que é toda essa tecnologia que cerca a gente, todos esses dispositivos conectados, eles realmente estão tornando os nossos dias mais felizes? Vamos pensar na rotina, né? Tem um smartwatch monitorando seus batimentos, casa inteligente ajustando a temperatura, aplicativos gerenciando sua energia. Mas será que essa conectividade toda, ela está melhorando a nossa qualidade de vida? Foi exatamente essa pergunta que motivou uma pesquisa profunda realizada pela American University of Sharjah. Durante meses, os pesquisadores se debruçaram, né? Eles olharam debruçaram sobre centenas de estudos científicos para entender melhor a relação entre a internet das coisas e a felicidade humana. E os resultados são surpreendentes. E a gente vai mergulhar nessa análise e descobrir o que a ciência tem a nos dizer sobre a tecnologia e bem-estar. A gente vai ver então, né, o artigo Internet das Coisas e a Estrada para a Felicidade. Os autores são Norita Ahmad e o Arief Zulkifli. E antes da gente entrar, né, nisso tudo aqui, vamos falar um pouquinho sobre o resumo, né? Ele vai ser uma revisão sistemática sobre vários estudos e a gente vai ver, né, como eu já falei antes, toda essa questão de saúde, internet, se essa conectividade, se essa presença tão grande da tecnologia faz realmente bem pra gente. Antes de a gente entrar, né, nas descobertas, é importante entender como que a pesquisa foi conduzida. Deixa eu voltar aqui no slide. Os pesquisadores, eles adotaram o que a gente chama de revisão sistemática, que é um método rigoroso que segue protocolos científicos muito bem estabelecidos. Imagina que que esse negócio é uma grande peneira acadêmica e eles começaram com 2.501 artigos científicos das principais bases de dados mundiais. E a primeira triagem foi pelos títulos. Isso reduziu aí para 199 artigos que seriam potencialmente relevantes. Aí, em seguida, veio a leitura dos resumos, né? Aí aqui os pesquisadores eles buscavam especificamente estudos que conectassem internet das coisas com conceitos de felicidade, satisfação e bem-estar. E aí, de 199 foi para 72 artigos. Aí veio uma etapa mais importante, que é a leitura completa e crítica de cada artigo, de cada estudo. Eles removiam duplicatas, eles avaliavam a qualidade metodológica e eles verificavam se realmente havia uma relação entre internet das coisas e felicidade. E no final desse processo, eles ficaram só com 53 artigos de alta qualidade. Esses 53 estudos eles foram organizados em 5 grandes temas que refletem as principais áreas da nossa vida, que é a área social, a área de negócios, de saúde, educação e local de trabalho. Essa categorização nos permite analisar os impactos de forma organizada e compreensível. A gente vai separar, né, entre 4 partes, que eu já falei, né, a metodologia e as definições, eu já comentei sobre a metodologia. A segunda parte é a análise por área de impacto, a terceira é desafios e preocupações e a quarta, as limitações, futuro da pesquisa e conclusão. A metodologia, né, eu já expliquei, e agora a gente vai para as definições. Agora que a gente precisa esclarecer 2 conceitos, que é a internet das coisas e a felicidade científica. A internet das coisas não são apenas smartwatches ou assistentes virtuais. Ele é todo um ecossistema de dispositivos físicos, que eles são interconectados e eles coletam, compartilham e agem sobre dados. Desde sensores em semáforos que otimizam o tráfego, até sistemas médicos que monitoram pacientes à distância, ou redes elétricas inteligentes, né, que equilibram o consumo energético de uma cidade inteirinha. O segundo conceito é a felicidade científica. No contexto científico, a felicidade ela não é aquela emoção passageira de alegria. Os pesquisadores trabalham com o conceito de bem-estar subjetivo, que combina 2 elementos, que é a experiência frequente de emoções positivas e uma sensação duradoura de satisfação com a vida. E aqui está um ponto importante.
Como é difícil medir felicidade diretamente, os estudos eles frequentemente usam indicadores como satisfação, produtividade, segurança e saúde. Ou seja, como medidas indiretas que nos dão pistas sobre o bem-estar das pessoas. Agora a gente vai para as análises. Vamos para os resultados concretos. A gente começa pelo... Eita, meu Deus. A gente começa pela área social. Na esfera social, os estudos eles mostram muitos impactos tangíveis. Sistemas de gestão de energia residencial, os chamados HEMS. Eles não apenas economizam em média de 5 a 14% de energia, mas eles também aumentam o conforto térmico dos residentes em mais de 16%. Isso significa economia na conta de luz e mais bem-estar no dia a dia. No caso, esse aqui a gente está falando de um aparelho, né? Que é esse HMS, que ele ajuda a reduzir o gasto de energia. Eu não sei como ele funciona, mas de acordo com o estudo aqui, é isso que ele faz. Sobre a segurança, tem os sensores de fumaça, né? Água e intrusão, que eles são conectados e proporcionam uma paz de espírito, né, para as pessoas que estão com aquilo lá, se elas se sentem mais seguras. E na área da tecnologia vestível, tem projetos como I Am Happy, que demonstram como dispositivos podem analisar padrões de humor e sugerir atividades personalizadas para melhorar o bem-estar. Agora, no mundo dos negócios, né, os impactos são igualmente significativos. A gente tem a área da logística, que sensores IoT, eles monitoram... IoT é Internet of Things, a internet das coisas, só que em inglês. Aí eu vou falar só IoT. Esses sensores IoT, eles monitoram a temperatura, umidade e movimento de produtos sensíveis, que eles reduzem as perdas e eles aumentam a satisfação do cliente em até 20% em alguns casos. No varejo online, sistemas inteligentes analisam o comportamento de compra e criam experiências altamente personalizadas. Um estudo com 148 varejistas chineses mostrou que a flexibilidade proporcionada pela internet das coisas tem relação direta com a satisfação do consumidor. Na área da saúde, os resultados são particularmente impressionantes. Dispositivos vestíveis permitem o monitoramento contínuo de pacientes crônicos. Eles enviam dados em tempo real para os médicos. Pesquisas mostram que pacientes que usam esses sistemas reportam 30% mais satisfação com seus cuidados. Porque as pessoas não precisam ficar indo no hospital, muita gente, né? Acho que ninguém gosta de ir para o hospital. Então, como as pessoas não precisam ir lá o tempo todo, né? Já que é uma doença crônica, não vai ter muita cura, então, muito jeito de resolver. E quanto mais tempo a pessoa conseguir viver a vida dela normalmente, sem ter que sair, sem ter que ficar indo no hospital, sem ter que ficar indo no médico o tempo todo, mais confortável vai ser para ela. Durante a pandemia, os sistemas de internet das coisas eles foram cruciais para monitoramento de leitos, rastreamento de contatos e gestão de recursos escassos. E algoritmos de alocação inteligente ajudam hospitais a balancear a satisfação dos pacientes, a eficiência dos profissionais e os resultados financeiros. Na educação, bibliotecas inteligentes usam... Eu não coloquei o slide da educação, mas não tem problema, a gente vai falar do mesmo jeito. Na educação, bibliotecas inteligentes usam a internet das coisas, a IoT, para antecipar necessidades dos estudantes, enquanto salas de aula adaptativas ajustam iluminação e temperatura baseado no engajamento dos alunos. Programas STEAM, S-T-E-A-M, com dispositivos IoT, mostraram aumentar significativamente o interesse por ciência e tecnologia entre estudantes do ensino fundamental. Já no local de trabalho, os dados são igualmente reveladores. Funcionários que usam dispositivos conectados reportam maior satisfação quando o ambiente se adapta automaticamente às suas preferências de iluminação e temperatura. Para a gestão de dados em tempo real, permitem decisões mais informadas, enquanto o sistema de análise identifica necessidade de treinamento e fatores que afetam o bem-estar da equipe. Acho que tanto na parte de educação quanto nessa parte de trabalho, quando eles falam de temperatura, existem alguns ar-condicionados que eles veem a temperatura do ambiente. Ou seja, eles veem assim, será que está muito frio? Se tiver muito frio, eles vão diminuir a potência.
E se tiver muito quente, eles vão aumentar a potência e deixar o ar mais frio. Porque, por exemplo, tem 2 pessoas numa sala. Não vai precisar do ar-condicionado tá no máximo assim da sua potência, deixando mais frio, porque são só 2 pessoas, não tem tanta emissão de calor assim dos corpos e não precisa de tanta força. Mas se já tiver 10 pessoas numa sala, 20 pessoas numa sala, agora já vai precisar de uma potência maior. E a internet das coisas, que no caso é a internet do ar-condicionado, por exemplo, ele vai adaptar de forma à necessidade das pessoas. Agora, sobre os desafios e as preocupações. Obviamente, nem tudo, né, são flores. E os pesquisadores, eles foram muito claros sobre os desafios que a gente enfrenta nessa parte. A privacidade e a segurança aparecem como preocupações centrais em todos os estudos analisados. Enquanto temos dispositivos, né, coletando dados constantemente sobre a saúde, nossos hábitos domésticos, nossos padrões de trabalho, surgem questões importantes. Quem que tem acesso a esses dados? Como que eles são protegidos? Qual que é o risco de violação que a gente pode ter? Além disso, tem questões sobre dependência tecnológica. A gente está perdendo a habilidade básica para automação? Como que a constante monitorização feita afeta nosso comportamento natural? E talvez o desafio mais importante, a equidade. O acesso à tecnologia, a IoT, ainda é muito desigual. Se apenas uma parcela da população tem acesso a esses benefícios, a gente corre o risco de aumentar ainda mais as disparidades sociais que existem. Sobre essa parte de segurança, eu quero fazer um comentário aqui, fora do roteiro, que está escrito aqui. Sobre a parte de dados. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar, que é exatamente sobre o que eles falam aqui nessa pesquisa, que é para onde que esses dados estão indo, quem que tem esses dados, e etc. É muito importante a gente não colocar tantas informações da gente nos lugares, porque, obviamente, a gente não sabe para onde que isso tudo vai. Muita gente também fica com receio de colocar as coisas na internet, usar a internet das coisas, né? Por exemplo, conectar a Alexa na casa inteira e falar: Alexa, liga a luz, Alexa, desliga a luz, Alexa, liga o ar da sala. Enfim, muita gente pensa, os filmes de tecnologia e tudo mais. Obviamente, a gente tem que ter um pé atrás, né? Mas também ser aberto a novas oportunidades. Então, sempre tomar cuidado com as coisas que você preenche nos sites e, enfim. Obviamente, tem empresas que elas colocam, né, ao dispor a forma que elas guardam as informações da gente. Mas, enfim, sempre bom ficar atento nessa parte. Agora, sobre as limitações da pesquisa e o futuro da pesquisa. É importante reconhecer as limitações da área de pesquisa. Primeiro, ainda são poucos os estudos que medem diretamente a relação entre a internet das coisas e a felicidade. Muitas pesquisas focam em eficiência ou produtividade, sem conectar explicitamente com o bem-estar. E segundo, né, há um viés linguístico significativo. A grande maioria dos estudos está em inglês, o que significa que estamos perdendo perspectivas valiosas em outras culturas e regiões. Esse artigo, por exemplo, ele estava em inglês, então eu tive que ler o artigo em inglês e fazer a tradução e trazer aqui para vocês de forma de melhor acesso. E terceiro, faltam pesquisas de longo prazo. A gente precisa entender como que esses impactos evoluem ao longo dos anos, não apenas semanas ou meses. Ou seja, as limitações da pesquisa, né? Porque, como foi dito, essa pesquisa dessa internet das coisas e felicidade foi feito lendo outras pesquisas sobre esse assunto, né? Então, isso aqui é como se fosse uma mistura de vários artigos. E essa parte de limitação é exatamente sobre isso. Tem poucos estudos que pegam a parte mais social e isso leva a direções futuras, né? E o viés linguístico, a falta de pesquisa de longo prazo, enfim, tudo isso são as limitações desse tipo de pesquisa. Isso nos leva a direções futuras. Os pesquisadores eles identificaram 4 prioridades urgentes. Estudos longitudinais, que acompanhem pessoas por vários anos.
métricas padronizadas para medir felicidade na era digital, pesquisas em países em desenvolvimento e análises mais profundas dos trade-offs entre conveniência e privacidade. Então, essa parte é o futuro, né? O que a gente espera que a pesquisa tenha. Que tenha mais foco em acompanhar durante um tempo maior, ter métricas mais precisas, análises melhores e estudos entre outras regiões e outros locais. Por exemplo, aqui no Brasil, não é tão famoso assim, pelo menos eu imagino que não seja, ter essa conexão toda. Pelo menos muita gente não tem acesso a isso. Muita gente não tem condição de comprar uma Alexa, não tem condição de ficar comprando ar-condicionado, enfim, luz inteligente que consegue conectar na internet e conectar na IA. Então, é importante ver como que isso afeta outras regiões e outros estilos de vida. Agora, a nossa conclusão. O que a gente pode concluir depois de analisar todas essas evidências? A internet das coisas, ela não é uma varinha mágica para a felicidade, mas é uma ferramenta poderosa que, quando bem utilizada, pode impactar positivamente múltiplas dimensões do nosso bem-estar. Os dados, eles mostram para a gente melhorias imensuráveis em conforto, segurança, saúde e aprendizado e também produtividade, mas também revelam desafios reais que não podemos ignorar. O verdadeiro potencial da internet das coisas para a felicidade humana não está na tecnologia em si, mas em como nós, como sociedade, moldamos ela. A gente precisa encontrar o equilíbrio entre a inovação e a ética, entre eficiência e humanidade, e entre conectividade e privacidade. A pergunta final não é se a internet das coisas pode nos tornar mais felizes, mas que tipo de felicidade queremos construir através dela. A gente está criando um futuro apenas mais eficiente ou genuinamente melhor para viver? A conversa está apenas começando e cada um de nós tem um papel nela. Como que você imagina que a tecnologia pode contribuir para uma vida mais significativa? A resposta pode estar na forma como escolhemos usar essas ferramentas incríveis que a gente tem em mãos hoje em dia. Enfim, gente, o estudo foi basicamente esse, né? No fim, a gente conclui que a internet das coisas não traz felicidade pra gente, mas ela pode trazer uma... Nossa, eu esqueci a palavra. A felicidade vai ser a consequência de como a gente usa essa internet, como a gente usa a IoT, né? Ela pode ser usada para estudo, pode ser usada para... por exemplo, vamos usar como exemplo, o ChatGPT não é uma internet das coisas, ele é uma inteligência artificial. Mas a Alexa, ela tem a ver com a internet das coisas. Então, por exemplo, uma criança quer entender uma questão da lição de casa e ela pergunta para a Alexa. Se for uma questão simples, a Alexa vai conseguir responder e vai conseguir ajudar. E, enfim, várias coisas, por exemplo, os smartwatches que ajudam a gente a medir a nossa corrida, o tempo de corrida, as calorias queimadas, medir o nosso batimento cardíaco para ver se a gente está passando mal, o que está acontecendo, medir o oxigênio, todas essas coisas, elas são importantes para o nosso bem-estar e, como consequência, trazem uma felicidade, né? Porque aqui no estudo, como a gente tinha falado antes, a felicidade nesse estudo aqui não é usada como o sentimento. E, enfim, é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo e até a próxima. Beijinhos, beijinhos.